Salve, salve galera! Sejam bem-vindos! Vamos dar continuidade aí à nossa 15ª semana, essa semana dedicada à revisão. E hoje, como um complemento da nossa revisão, a ideia é resolver apenas questões do Enem. Então pega lá o livro de vocês, na página 69, e acompanha comigo a leitura da questão de número 2. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de, aí letra A, R$ 4.222,22, letra B, R$ 4.523,80, letra C, R$ 5.000, letra D, R$ 13.300 ou letra E, R$ 17.100. Então se liga só, pessoal, essa questão aqui é uma questão bem interessante, não é uma questão difícil, mas como toda questão do Enem, exige muita atenção na leitura aí do enunciado, né, e na compreensão do que está sendo pedido de fato na questão, certo? Então acompanha aqui comigo o que aconteceu. Então uma pessoa foi lá, colocou um certo capital, que eu vou chamar de C, tá? Então colocou um certo capital lá para render e no primeiro mês teve um prejuízo de 30%, certo? Então perdeu 30%. Então lá no primeiro mês perdeu 30% do valor que havia investido, beleza? Aí no segundo mês essa pessoa recuperou 20%. Mas olha só o detalhe, ela não recuperou 20% do capital que ela havia aplicado, ela recuperou 20% do que ela havia perdido, certo? Então essa aí é a grande questão, né, que vocês deveriam estar atentos para não errar essa questão, certo? Então olha o que acontece, eu vou recuperar 20% de 30%, tá? Então eu vou recuperar, então aqui depois do primeiro mês, eu recuperei 20% de 30%, tá? Então é isso aqui que foi recuperado, não foi 20% do C, tá ok? Então eu perdi 30% do C, mas eu recuperei 20% desses 30% que eu havia perdido. É meio confuso, né? Mas tem que ficar bem atento aí, né, pra gente não perder questão de bobeira. Agora olha só. Tendo feito essa observação, então quanto que eu recuperei, na verdade, lá do valor C, certo? Então, se eu recuperei 20% de 30% daquele valor, então, qual que é a quantia que eu recuperei em relação ao C? Então, seria assim, ó. Então, eu recuperei 20%, então é 0,20, de 30%, aí sim, lá do capital que eu investi, tá? Então eu recuperei 20% de 30% daquele capital, porque esse 30% do capital é o que eu perdi lá no primeiro mês, certo? Aí sim, ó, 0,20 vezes 0,30, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,06C, beleza? Então o que eu recuperei, na verdade, daquele capital que eu havia aplicado lá no começo foi 6%. Então, 20% dos 30% que eu tinha perdido, na verdade é 6% do valor inicial que eu havia aplicado, certo? E se eu recuperei 6% daquele valor que eu havia aplicado, quanto que eu estou no prejuízo ainda? Se eu tinha perdido 30% daquele capital e recuperei 6% daquele capital, então eu ainda estou 24% no prejuízo, tá? Então o que acontece? Aquele valor que foi sacado ali de R$ 3.800, ele vai ser igual a quanto? Igual a 74%, né, do valor que eu tinha lá inicialmente. Desculpa, vai ser igual a 76%, porque olha só. Então eu tinha 100% do valor, perdi 30%, recuperei 6%, com quantos por cento que eu fiquei? 100 menos 30, 70, certo? Mais os 6 que eu recuperei, 76%. Ou seja, eu tenho que 0,76, que é 76% de C, é igual a quanto? A 3.800. É isso que está sendo dito aí no enunciado. Ó, que depois de 2 meses eu saquei R$ 3.800, certo?
E esses R$3.000 corresponde a 76% do valor inicial que eu havia aplicado. Como faz para resolver, para descobrir esse capital? Basta passar a dividir nesse 0,76 aqui. Então vai ficar assim, que o C vai ser igual a 3.800 dividido por 0,76, tá? Então C vai ser igual a 3.800 dividido por 0,76 e fazendo as contas aí, nós chegamos no valor de R$5.000, tá? Então 3.800 dividido por 0,76 é exatamente R$5.000. Então a alternativa correta aí vai ser a letra C. Então olha só, a letra C aí diz que o valor investido lá inicialmente foi de fato R$5.000, tá ok? Então essa alternativa correta, encerramos aí a nossa primeira questão, né, a nossa primeira questão do Enem dessa revisão. E como eu falei para vocês, as questões elas não são difíceis no sentido ali dos cálculos, mas elas confundem um pouco. Então a gente tem que ter uma boa habilidade de interpretação dessas questões. O que realmente está sendo pedido e qual é de fato a informação que está sendo trazida aí no enunciado. Dando continuidade, vamos resolver agora a questão 3, que está logo na sequência ali, também na página 69. Então a questão diz assim, olha só. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar: letra A, 2 meses e terá a quantia exata. Letra B, 3 meses e terá a quantia exata. Letra C, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$225. Letra D, 4 meses e terá a quantia exata. Letra E, 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$430. Bom, pessoal, então essa questão aqui, ela nos traz a seguinte situação. O cara quer ter um montante ali de R$21.000, né, para ele poder comprar um carro à vista e ele dispõe de R$20.000 que ele quer deixar aplicado, então, a uma taxa de 2% ao mês, no sistema de juros compostos. E aí a pergunta ali que é feita é quanto tempo ele teria que esperar para que rendesse juros suficiente para ele ter lá os R$21.000, né? Quantos meses ele teria que esperar para que esses 20.000 aqui virassem ali os 21 e ele pudesse, portanto, então, comprar o seu carro à vista. Então, como a gente tem todas essas informações aqui, queremos determinar o tempo, a primeira ideia que vem na cabeça é a seguinte: vamos usar a fórmula do montante, não é verdade? Então, como que ficaria lá? Lembrando que a fórmula é assim, ó, montante é igual ao C que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, tá? Nesse caso aqui ia ficar como? Que 21.000, que é o valor que ele quer ter, tem que ser igual aos 20.000 vezes 1 mais I é 1 mais 0,2, então fica 1,02 elevado ao tempo, tá? Aí passa esse 20.000 dividindo aqui, ficaria o seguinte, ó, 1,02 elevado a t é igual a 21.000 dividido por 20.000, que daria aí 1,05, beleza? Então veja, rapidinho você chegaria aí nessa etapa. Só que olha só, como que a gente vai fazer para resolver essa equação agora aqui, né? Nós vimos aí durante as aulas, né, durante aí os nossos estudos das últimas semanas, que quando a gente chega nessa situação aqui, nós teríamos que utilizar o logaritmo, né, desses valores aqui para eu poder resolver essa questão e determinar quem é esse t. Mas, Enem, pessoal, não posso usar a calculadora, não posso fazer consulta, né, a uma tabela de logaritmos e dificilmente a gente vai saber aí de cabeça quanto que é o logaritmo de 1,2 ou o logaritmo de 1,05, não é verdade? Então, esse aqui não é o melhor caminho, não é isso que está sendo sugerido como caminho para a solução para a gente nessa questão, tá ok? Então, assim, se vocês quiserem resolver assim hoje, né, já que a gente está fazendo aqui uma revisão, eu sugiro que vocês resolvam dessa maneira, utilizando a calculadora, certo? Como eu já mostrei para vocês em outras aulas, mas a forma como eu vou resolver aqui é outra, é diferente, é utilizando aquilo que a gente vai ter ali de possibilidades lá no Enem, tá ok? Então, só reforçando por que eu não vou por esse caminho, porque eu teria que usar esses valores aí desses logaritmos e eu não tenho condições de fazer isso lá no dia da prova do Enem, porque não foi dada nenhuma aproximação para esses valores aí no enunciado, tá? Então a gente vai seguir um outro caminho. Então a ideia é a seguinte, é a gente dar uma olhadinha ali, né, nas alternativas, certo? E tentar chegar àqueles valores ali, aqueles resultados, né, analisar ali aquelas alternativas, tá? Então assim, ó,
se nós olharmos para as alternativas, está aparecendo aí para vocês na tela, todas elas ali estão relacionadas a uma espera de 2 meses, 3 meses ou 4 meses, tá? Então o que a gente tem que fazer é determinar quais seriam esses montantes aí para 2 meses, 3 e 4 meses e verificar qual daquelas afirmações que é a correta, tá? Então esse é o caminho possível aqui, levando em consideração que a gente estaria lá fazendo a prova do Enem, certo? Então vamos lá. Como que seria ali? Eu vou começar já dos 2 meses, calculando direto o montante de 2 meses, vou pular de 1 mês, porque não tem nenhuma alternativa ali falando de 1 mês, então a gente não vai perder tempo com isso, beleza? Então qual que seria o montante aí após 2 meses? Então após 2 meses, quanto que esse cara teria lá, né, de saldo ali, né, no seu montante? Então seria os 20 mil reais que ele aplicou, vezes 1 mais I, né, 1,02, elevado ao quadrado. Então o montante após 2 meses é dado por essa equação aqui, né, por essa forma. Então o montante seria 20 mil vezes 1,02 ao quadrado. Ah, vou ter que fazer essa continha na mão lá no Enem? Essa sim, né, gente? Ao quadrado é só fazer 1,02 vezes 1,02. É rápido de fazer. Então seria aí, vezes 1,0404, tá? Estou usando todas as casas decimais aí. E o montante, então, seria 20 mil vezes 1,0404, daria 20.808 reais. Então, após 2 meses, o montante que o cara teria seria esse. E aí, daria para ele comprar o carro já após 2 meses? Sim ou não? Não, né? Então, todas as alternativas ali que dizem que ele teria que esperar 2 meses já são descartadas, tá ok? Vamos investigar agora para 3 meses. E olha só que bacana aqui a ideia que eu vou mostrar para vocês. Para eu calcular qual que é o montante que ele teria após 3 meses, o que eu poderia fazer? Multiplicar 20 mil por 1,02 elevado ao cubo. Não é isso que a fórmula nos diz ali? Só que olha só, pessoal, nós já temos o resultado do 1,02 elevado ao quadrado, certo? Então, para eu saber o que aconteceu no próximo mês, é só eu fazer o quê? É só eu pegar esse cara aqui e multiplicar de novo por 1,02. Né? Aqui a gente vai utilizar o conceito mesmo de juro composto, que é sempre em relação ao valor atualizado que eu tinha aí no início do período. Então, se no início do período ali eu tinha 20.808, ao final ali, né, de mais um mês, né, ou seja, após 3 meses eu vou ter 102% desse valor aqui. Então, para eu determinar o montante após 3 meses, eu vou colocar um 3 aqui só para vocês lembrarem que é disso que eu estou falando. Então, o montante após 3 meses vai ser o montante depois de 2 meses, o 20.808 vezes 1,02 de novo, certo? Beleza? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, 20.808 vezes 1,02 vai dar o seguinte resultado: R$ 21.224,16. Então, daria aí esse valor, né, aproximado aí. Então, R$ 21.224,16. Opa, já passou dos 21 mil reais que era pedido lá na questão. Então, acho que agora já é hora da gente voltar lá e analisar as alternativas, certo? Já que ele já passou aqui no terceiro mês de 21 mil reais, que era o custo do carro. Então, analisando ali as alternativas, ó, como eu falei para vocês, a letra A que dizia que tinha que esperar 2 meses, a gente já descarta. Aí, a letra D e a letra E a gente descarta também. Por quê? Porque ele está dizendo que tem que esperar 4 meses na letra D e na letra E. A gente viu que não é verdade aqui, ó. Com 3 meses já passou do valor que ele precisava. Então ficamos entre a letra B e a letra C. Então a letra B diz que após 3 meses ele teria a quantia exata. É verdade isso? Não é verdade não. Ele tem mais que 21 mil reais, certo? Então a resposta correta só pode ser a letra C. Olha só. Ele terá que esperar 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Corretíssimo, olha o que a gente chegou aqui como resultado. Que após 3 meses ele teria R$ 21.224,16. Ou seja, ele vai pagar os 21 mil reais e vai sobrar aí aproximadamente R$ 225 ainda para ele gastar aí com outra coisa. Já dá para encher o tanque lá de combustível, tá certo? Então é isso, segunda questão aí resolvida e de novo, né? No Enem, pessoal, não basta saber as fórmulas de cor e tudo mais, né?
A gente tem que ver qual é o melhor caminho para resolver nas condições que a gente tem. Por isso que eu recomendo a vocês aí, né, especialmente nessas questões de porcentagem, de juros, que vocês procurem várias maneiras diferentes de resolver uma mesma questão, para que vocês possam ampliar aí as possibilidades de vocês lá no dia da prova. Quem está acostumado a resolver só com um logaritmo, por exemplo, poderia ter mais dificuldade para resolver essa questão, certo? Então, vale a pena resolver ele de diversas maneiras para que vocês possam, né, lá no dia ter mais criatividade aí, né, para resolver de forma mais rápida, mais eficiente, ok? Então, vamos lá para a última questão de hoje, que também vai ser uma questão do Enem e já está também aí logo na sequência, também na página 69. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe fará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, a poupança e o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Tá? Aí tem ali, né, as informações de rendimento e da quantidade de imposto que tem que ser pago, tanto para a poupança quanto para o CDB. Tá? Aí diz assim, né? Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é... Tá? Então ele quer aí a aplicação mais vantajosa. Aí letra A poupança, pois totalizará o montante de R$ 502,80. Letra B, a poupança, pois totalizará o montante de R$ 500,56. Letra C, o CDB, pois totalizará o montante de R$ 504,38. O CDB, pois totalizará o montante de R$ 504,21. Ou a letra E, o CDB, pois totalizará o montante de R$ 500,87. Bom, pessoal, então, como nós vimos ali, né, nas alternativas, a ideia é a gente comparar esses dois investimentos, a poupança e o CDB, e ver qual que é o investimento que vai me trazer o melhor resultado após um mês. Tá? Então, o que nós temos que observar aqui nessa questão? Além de determinar qual é o montante que eles vão ter, nós temos que observar o seguinte: qual que é o valor líquido mesmo, qual que é o rendimento líquido desse cara aí, desse jovem investidor. Por que isso? Porque tem algumas modalidades aí, né, de investimento que vão ter a cobrança de um imposto sobre o valor que esse investidor aí vai ter ali de lucro, né, vai ter de rendimento, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Então o primeiro caso que a gente vai analisar é a poupança. Então quanto que ele vai ter na poupança se ele investir aí esses R$500? Então seria mais ou menos assim, ó. Então o montante que ele vai ter vai ser igual aos R$500, que é o capital, vezes 1 mais I, certo? 1 mais 0,0056 ou 560, certo? Elevado a 1. Beleza? Por quê? Porque é após um mês que nós queremos fazer aí essa análise. Ele vai deixar ali por um mês esse valor. Tá? E cuidado com isso, pessoal. 0,560% ao mês é 0,0056, né? Ou 0,0560. Então cuidado aí, né, na hora de fazer esses cálculos. Então o montante seria R$500 vezes 1,0056 elevado a 1, então fica o próprio valor aí, que daria aí aproximadamente, né, ou, né, daria aí o valor de R$ 502,80, tá? Então lá na poupança, esse seria o montante que ele teria a essa taxa de juros aqui de 0,56 ou 0,560% ao mês, tá ok? E aí o detalhe é o seguinte, na poupança não tem cobrança de imposto nesse caso aqui, certo? Então, o valor que ele vai ter é realmente esse. Então, ele vai ter R$ 502,80. Então, não vai ser tirado nada, né, para pagamento de impostos, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar o CDB. Analisando aqui o CDB, nós vamos fazer a mesma ideia aqui, ó. Então, o montante que eu vou ter vai ser de quanto? R$500 vezes 1 mais I elevado a 1, né? A mesma coisa aqui, ó. Vou fazer direto já. Então, vai ficar 1,00876 elevado a 1, tá? Então, aqui eu somei o 1 com o 0,0876, que é o 0,876%, beleza? E fazendo aí a multiplicação, nós chegamos então a um montante de R$ 504,38, né? Coloquei o 8 aqui, 38 centavos, tá? Então esse aqui seria o montante desse cara, tá?
tá? Só que olha só o cuidado que vocês têm que ter e de novo, né, questão do Enem tem que ficar muito atento às informações que tem no enunciado, tá? Vocês já vão ver o porquê. Então, R$ 504,38. Mas para o CDB eu tenho um desconto de 4% que eu tenho que pagar no imposto de renda, certo? Mas esse 4% ele não é em cima dos R$ 504,38. Ele é em cima do rendimento, ou seja, eu vou cobrar 4% de imposto em cima dos juros que esse cara ganhou no investimento. Viram só o detalhe? Então tem que tomar muito cuidado, gente, na leitura aí das informações que são trazidas no enunciado. Então, 4% vai ser menos aqui então, né? Nós vamos tirar 4%, que é 0, deixa eu só arrumar aqui. Então vai ficar 4%, que é 0,04, de quanto? De R$ 4,38. Estão vendo? Por quê? Porque o que eu tive de rendimento aqui de fato foi R$ 4,38. É a diferença do montante e o capital que eu apliquei lá no começo, beleza? Então 4% de R$ 4,32 vai dar aproximadamente aí 0,17, ou seja, é aproximadamente 17 centavos, ok? Então qual que é o valor que ele vai ter de fato lá nessa aplicação? O valor líquido ali que ele vai ter após o mês vai ser os R$ 504,00, certo? E 38 centavos menos esses 17 centavos, que vai resultar aí numa quantia de, deixa eu colocar aqui, R$ 504,21, né, centavos. Então essa aí é a quantia aproximada que ele teria de fato lá após esse um mês fazendo a aplicação no CDB, tá ok? Então olha só que detalhe importante aqui. Então muito cuidado, gente, nas informações. Tá? Vocês poderiam calcular aqui essa porcentagem, esses 4%, em cima de outro valor, né, do R$500 ou do 504,38, e aí chegariam então a uma solução incorreta, tá? Então, muita atenção, muito cuidado, que aí vocês conseguem tirar de letra essas questões. Bom, então olhando aqui para esses dois resultados, ó, na poupança 502,80, no CDB 504,21. Opa, o CDB ele vai ser mais vantajoso nas condições que o problema trouxe, não é verdade? Então, letra A e letra B já descartamos, né? Porque a letra A e a letra B, vocês estão vendo aí na tela, né? Elas traziam ali pra gente a informação de que a poupança seria o investimento mais vantajoso. Então já cai fora, nós vamos analisar agora os itens C, D e E, tá? Deixa eu só pegar aqui, né, para fazer a leitura com vocês, tá? Então vamos ver lá o que diz cada um desses itens. Então, o item C diz assim: o CDB, pois, totalizará um montante de R$ 504,38. Olha só, pessoal, que perigo, né? A gente não tinha encontrado aqui R$ 504,38 para o CDB? Então, quem não tiver atenção aqui que tem a cobrança do imposto, marcaria a letra C. E está errado, não é a letra C, certo? Aí vem a letra D. O CDB, pois, totalizará o montante de quanto? De R$ 504,21. Opa, é exatamente o que a gente encontrou aqui, né? Então, o CDB ele é mais vantajoso, e ele é mais vantajoso porque lá no final desse mês nós teremos aí a quantia de R$ 504,21. E, portanto, a alternativa correta é a letra D. E assim chegamos aí ao final da nossa semana de revisão, da nossa 15ª semana. Espero que tenha contribuído um pouco mais ainda para o entendimento de vocês. É legal a gente dar uma visitada aí no Enem também para ver como que esses assuntos aparecem aí nessa prova, né, nessa importante prova aí que vocês vão fazer. Então, minha dica de novo, treinem bastante aí a leitura desses enunciados, a interpretação desses textos e também diferentes estratégias para resolver essas questões. Porque questões envolvendo porcentagem, elas aparecem bastante no Enem, né? E elas têm essas particularidades, né? Tem gente que chama de pegadinha, mas na verdade não é pegadinha coisa nenhuma, não tem pegadinha no Enem. O que tem é um enunciado ali que traz informações e está avaliando a nossa capacidade de interpretar corretamente as informações que estão sendo trazidas nesse enunciado e também a nossa interpretação correta da pergunta ali, né? Do comando da questão, certo? Então às vezes está perguntando uma coisa e a gente responde outra, não é verdade? Então, vale a pena aí vocês praticarem um pouquinho, buscarem aí mais questões aí do Enem, para vocês praticarem também essa parte aí dos juros simples, dos juros compostos,
dos problemas envolvendo porcentagem, né, da matemática financeira aí que nós vimos como um todo, tá ok? Então, no mais é isso, pessoal. Continuem bem, continuem firmes, mantenham-se saudáveis. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.